Tu acha que a música, ela... Quando foi o último ano que a música evoluiu e foi verdadeira? A música sempre é verdadeira. É? É. Depende de quem faz. Mas hoje, por exemplo, tu descobre bandas novas? O tempo inteiro. E tem coisa boa rolando? Muita coisa boa. As pessoas cometem um erro muito grande de chegar pra mim e falar assim, cara, rock brasileiro morreu, né? Eu falei, não, cara, pelo contrário. Hoje a gente vive uma safra de rock nacional espetacular. Eu tenho um dos programas que eu tenho na Rádio USP. Aliás, eu tenho 2 programas na Rádio USP. Um que é o Lado Z, que é um programa só de música brasileira obscura. Mesmo quando eu toco gente famosa, né? Tô Jobim, não vou tocar Águas e Março. Eu vou tocar a última do lado B do disco Urubu, sabe? E eu tenho um programa de rock nacional também, já há 11 anos. Na Rádio USP, chama Rock Brazuca, onde só toco rock brasileiro. Cara, então eu recebo muito material, recebo muita merda, claro. Mas eu recebo muita coisa legal, então eu afirmo categoricamente aqui para todos vocês. Hoje o rock brasileiro vive uma safra extraordinária, só que ninguém sabe. Porque não chega na grande mídia, não chega nos grandes portais. Então, ele tá no underground e hoje a gente tem o benefício da internet, cara. Meu, na minha época, pra você descobrir o som de uma banda, era uma dificuldade, cara. Era um desafio. E hoje as pessoas têm isso tudo em mão beijada e ninguém pesquisa nada, ninguém faz porra nenhuma. Mas por um lado é bom o rock estar no underground, que eu acho que foi tu que falou, né, que o rock nunca... não era o lugar dele o mainstream, né? Que nunca foi mainstream. Raramente ele foi, cara. Talvez Beatles e só. Mas se tu for a ver as paradas do sucesso de antigamente, tinha música com guitarra, pelo menos. Hoje não tem mais. Porque, na verdade, a música... Você tem música com guitarra hoje. Mas no top do sucesso lá, nas paradas do sucesso, vai lá no Spotify lá, clica lá nos mais vistos lá. E desde quando a parada do Spotify é a referência? Não é referência, mas é uma amostra do que tá acontecendo, né? Não, mas é uma amostra falsa. A parada da Billboard hoje, que na minha época era um negócio de credibilidade, porque ela tratava de vendas de discos, né? E não era venda por consignação, era venda mesmo. Hoje a parada da Billboard, cara, tem os Hot 100, que são as mais ouvidas. Cara, não há nada mais manipulado do que as mais ouvidas. Isso desde a época do rádio. No rádio, aquela coisa, olha, gente, agora temos a parada das 10 mais ouvidas da Rádio X. Mentira! As 10 mais pedidas, mentira! Porque as 10 mais pedidas eram sempre os 10 sucessos mais recentes. Jabá! O empresário botava uma grana lá. Não era a gravadora. Na época que as gravadoras existiam, gravadora. E pagava jabá em dinheiro, pagava jabá em pó, pagava em puta. Pô, eu já fiz vídeo a respeito disso. Nossa! Pra botar a música lá pra tocar, tipo, no Rádio X lá. Pó e putas. Mas é verdade, eu já fiz vídeo a respeito disso. Mas eu acho que a do Spotify é mais orgânica, né? Não sei se deve ser claro pago. Que não, bicho. É? Me conta. Você sabe o que é orgânico hoje? Qualquer coisa que você fala orgânico. Não sei o que lá, é orgânico, não sei o que. Cara, orgânico. O Spotify, ele, tipo, rola a mesma coisa que rolava no rádio, só que agora rola no Spotify. Então a indústria sempre foi uma grande mentira. Ela sempre enganou todo mundo. Em nome do dinheiro e em nome dos interesses. Mesmo quando o artista, a banda genial, lançou um disco espetacular, ok? Mas aquilo precisa ser embalado, aquilo precisa ser vendido, aquilo precisa ser anunciado. Como é que você faz isso? Grana. Mas como é que você explica, por exemplo... Nossa, desafinado agora, né, meu? Né? Eu soltei grana.
Como é que se explica? Coisa de velho, viu, bicho? Vocês que estão assistindo, vocês vão ficar velhos, vocês vão ver só. A gente desafina quando a gente tá quase chegando na adolescência e depois de velho. São os dois momentos. Na verdade, com o homem acontece isso. Você vai amadurecendo até uma determinada idade, lá os 50. Depois é regressão, cara. Você vai ficando criança de novo. Vai afinando de novo. Vai falando um monte de bobagem, como eu tô fazendo aqui agora. Eu queria te perguntar, a explosão dos Beatles, ela foi orgânica ou teve algum interesse? Botar eles na mídia, botar pra tocar, ou a galera, era uma coisa tão assustadoramente boa que foi inevitável? Não. Você teve... Se você pensar que os Beatles soltaram o primeiro disco pela EMI, poderosa EMI, você já respondeu a tua pergunta. Mas eu fico me perguntando por que eles foram os escolhidos. Até que ponto... Eles foram escolhidos porque eles eram muito bons. É isso que eu quero chegar. Porque tem Eles eram muito uma bons. Assim uma como, linha aí que não dá pra entender. assim como Elvis surgiu e foi captado pela indústria porque era o produto perfeito, era um cara branco com a voz de black. Uhum. E qual é a história do Elvis? Que eu já vi alguns grupos militantes de Black Lives Matter, por exemplo, falando sobre isso, sobre que o Elvis apropriou culturalmente da cultura negra. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Por que rola essa discussão? Rola essa discussão, cara, porque há um revisionismo histórico hoje que eu acho um pouco exagerado, assim, você tá entendendo? Por exemplo, Elvis era um sujeito que entrou numa cabine de gravação, que era uma coisa muito comum. Você entrava na cabine, você pagava 5 centavos, você cantava um disquinho, saiu acetado pra você dar de presente. Era um negócio muito comum na época. E ele entrou e cantou um negócio pra mãe dele e tal, só que o cara da gravadora falou, peraí, bicho, ele pensou na época, pô, tem um negão cantando? Peraí, o cara foi ver o cara branco e falou, bicho, eu tenho aqui um cara branco que canta que nem black. Uhum. O cara foi visionário e falou assim, cara, eu vou vender esse cara. Porque o rock and roll, ele é negro. A raiz do rock and roll é negra. É o blues misturado com o hillbilly, que era uma música branca, que é a música de caipira americana. Uhum. Então, quando alguém que, na minha concepção, isso a gente precisa falar, cara. O rock and roll, ele é negro, a base é negra por causa de 3 caras. Por causa de Chuck Berry, que pegou o blues negro e juntou com o hillbilly, que era o branco, e ele, Little Richard, e o cara mais subestimado da história do rock and roll no seu início, Ike Turner, o marido da Tina Turner, aquele que batia nela. Esse cara tem uma importância fundamental. O primeiro rock and roll gravado é dele. Que ano é isso aí que a gente tá falando? Nós estamos falando em 1951, 52. O primeiro registro do rock é nessa fase aí. Mas na época já foi nomeado rock and roll, isso foi depois? Não, rock and roll foi um termo criado por um DJ chamado Alan Freeman. Ah, tá. Porque rock and roll, na verdade, era uma gíria pra trepar. Rock You rock and rolling. Né? You rock and roll. Tá certo. Mas por que juntou trepar com o rock? Porque a música, ela, dentro de um período moralista, como foi a década de 40, ela precisava de ter umas válvulas de escape. Como toda geração. Sim. E aí você tem o Elvis, aí surge o Elvis, aí você tem o rock and roll como música de preto, de negro. E aí surge um cara branco cantando. Cara, e aí o que acontece? Quando o Elvis apareceu, começaram a surgir um monte de sub-Elvis. Aí todo mundo viu, todo mundo quis ter o seu próprio Elvis. Aí surgiu o Pat Boone, um monte de caras. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que é fundamental. Meu amigo, você tá assistindo esse podcast aqui, muito legal, com esse letreiro aqui. Pra você entender a música que você tá ouvindo hoje, você tem que voltar pro passado. Você tem que entender o passado. Porque senão, cara, você vai ficar usando a música como trilha sonora pra uma outra coisa que você tá fazendo. Que é o que acontece hoje. Eu quero entender esse passado. Você acha que a pessoa...
Fala. Eu quero entender esse passado. Então ele começa ali em 1950, esses três caras Sim. misturam... Aí surge o Bill Haley, Ah, que era um oportunista genial. Ele era um cantor de hillbilly. E aí ele falou, não, peraí, bicho, esses caras estão juntando o blues com um negócio que eu domino, que é o hillbilly, eu vou fazer também. E aí o Bill Haley fez Rock Around the Clock. E aí, bicho? mas e essas essas duas, o hillbilly e o blues, eles se alimentaram de onde? Pra chegar esse estilo. Eles, na verdade, eles não se alimentaram, eles, na verdade, eles se fundiram. Eles se fundiram. Mas eles existiram por quê para se fundir? O que eles consumiram antes pra chegar nesses dois? Você tinha o hillbilly. O hillbilly era a música caipira americana. Uhum. Sabe? Música de rabeca, aquela coisa toda. Era o que depois originou o country. Sim. E aí você tem o blues, que era aquela música rústica da comunidade negra, dos caras que trabalhavam nas plantações de algodão. Quando isso convergiu, e o Ike Turner tem um grande papel nisso, porque ele foi o cara que primeiro gravou isso, embora o Chuck Berry já vinha fazendo, o Little Richard já vinha fazendo isso também. Existem determinados momentos da história da humanidade em que duas correntes absolutamente separadas se juntam. O jazz surgiu assim. As várias formas, as várias linhas de pensamento intelectual, as várias formas de teatro, de pintura, artes plásticas, normalmente elas são vertentes diferentes que uma hora, sabe-se lá como, isso converge num outro negócio. E aí forma um amálgama. Esse amálgama é que é o produto que depois... Cara, é muito maluco. A gente poderia ficar aqui até 9 horas da noite explicando isso, cara. E é sensacional. E é isso. E é esse entendimento que me cativou desde que eu era moleque. Uhum.